E bem-vindas. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Mais uma vez desejo a vocês aí uma ótima noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Espero que estejam todos bem, na paz que vem do Cristo. Vamos aí entrando, esperando o pessoal chegar para a gente dar início à nossa reflexão da noite de hoje, deste livro Caminho, Verdade e Vida. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Para quem não me conhece, eu me chamo Breno, faço parte aí da Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, que fica no Campo Limpo. E nesses dias de pandemia, né, nós estamos agora nos reinventando, estamos agora fazendo essas transmissões online, ao vivo, aqui através do Facebook, para refletirmos sobre o livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier, pela autoria aí do Emmanuel. Vamos cumprimentar aqui o pessoal que vai chegando nesta noite de quinta-feira. A Andréia Domingos desejando aqui uma boa noite para a gente. Boa noite, cunhada. Deus abençoe aí, espero que esteja tudo bem. A Elza também desejando uma boa noite. A dona Terezinha também, boa noite para todos. A Regina Mobará, boa noite, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela presença de vocês. Terezinha Nunes também aqui. A todos, gratidão por mais uma oportunidade. Não é verdade? Vamos agradecer. A Irã, boa noite aos irmãos Breno e Gisele e toda a família Casa do Caminho. Boa noite, Irã, muito obrigado. O Décio, boa noite, Breno. Décio e família, que legal ver o pessoal junto aí, né? É legal também. Comenta aí se você está com mais alguém, onde que você está. É sempre bom escutar, ver pessoas diferentes, né? Para a gente poder ver aqui nos comentários, a gente interagir um pouquinho. A dona Ivonete também, boa noite, filho do coração, boa noite a todos. Boa noite, dona Ivonete. Estaremos apresentando aí também o filhão nas nossas vibrações aqui, tá bom? Não esqueci, não. Dona Elza está um pouco baixo. Deixa eu ver se eu consigo aqui melhorar um pouquinho. Vou aproximar aqui um pouquinho para a gente poder ficar mais perto do microfone. Veja aí se melhorou. A Silvia Santos também desejando boa noite. A Alzira Gomes também, boa noite. Tudo bem com você? Tudo ótimo. A Deinha falando aqui, ó, tá tudo bem. Fátima Luzia, Fátima e Cléufer e Júnior. Olha aí que legal, família reunida. A Silvia, boa noite a todos na paz de Jesus. A Rosângela Paim também, boa noite, Breno. Boa noite, então, pessoal, sejam bem-vindos. Então, vou pedir para vocês deixarem separado a água para a gente poder fazer a fluidificação no final, depois das vibrações, a fluidificação da água para os nossos entes queridos, ok? Para a gente também, né? Os animaizinhos, quem puder. Opa, desculpa, escorregou o pé aqui. Livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 90, hoje, Ensejo ao Bem, desejando o bem, né? E também Bíblia, peguem aí a Bíblia de vocês. Vamos ver hoje um versículo de Mateus, capítulo 26, versículo 50. Mateus 26, 50, o finalzinho aí, o início da paixão de Cristo. Eu acho que é isso. Patrícia Siqueira também desejando boa noite, gratidão a Marilene. Olá, família cristã, boa noite a todos. Regina Mobará, Zolina saiu do hospital, mas seguimos vibrando. Que bom que saiu, né? Vamos continuar vibrando, vamos oferecer as nossas vibrações. Seu Cássio Ronaldo aqui também, uma ótima noite, gratidão por mais um ensinamento. A Elza melhorou, obrigada, que bom, Elza. A Silvia, a Luzia Castro, desejando boa noite, que seja abençoada esta noite, não é verdade? Gratidão sempre a Elza, o Marcos Pinheiro aqui, desejando boa noite a todos. Então sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui então para dar início a mais uma reflexão nesta noite de hoje.
Lembrando então que a Casa do Caminho, né, Associação Espírita, a gente está voltando gradativamente, bem aos pouquinhos, somente com atendimento aos domingos, presencial. Precisa fazer um cadastro, precisa fazer um agendamento para poder participar. Como que é esse agendamento? Via WhatsApp, ou por telefone no fixo, ou no bazar. Você tem aí no Facebook, tem um íconezinho de WhatsApp, já direciona para o número onde está fazendo o agendamento. Você vai ser agendado e vai ser passado para você, né, qual é o horário, quais são as medidas de segurança, para a gente poder ter tudo certinho. Estamos tomando todos os cuidados, né, medindo a temperatura, usando máscara, distanciamento das cadeiras, e é uma coisa bem mais simples do que a gente costuma fazer na normalidade, né? Neste novo normal, nós estamos agora, né, fazendo somente aquele atendimento coletivo, com passe coletivo. Nós estamos, né, fazendo aí, realizando os passes na câmera, lá na saleta da Madre Teresa. Então, quem quiser pode participar aí também. Não se esqueçam que tem umas rifas rolando aí, né? Tem aí na descrição do Facebook também, tem 2 rifas, se vocês procurarem, vocês vão achar aí, é legal participar para colaborar com a gente. E a gente deixa aqui também o nosso agradecimento para todos aqueles que estão ajudando fisicamente a Casa do Caminho, doando tempo, doando energia, doando trabalho, ajudando a mesma restaurar, porque passou por uma reforma lá, o pessoal limpou, pintou, lixou, fez um monte de coisa. A gente só tem a agradecer a quem doou esse tempo. Também temos a agradecer a quem está fazendo muitas doações aí. Tem bastante gente ajudando, doações com dinheiro, doações com cestas básicas, ajudando várias famílias nesse momento, né? Famílias que entraram aí no momento de necessidade. Estamos conseguindo ajudar essas famílias também, graças a esse auxílio e ajuda de vocês, né? Muitas pessoas aí anonimamente, né, ajudando, isso é bem legal de ver também. Mas estamos indo, estamos conseguindo fluir. E só temos a agradecer a cada um de vocês. Mais uns oizinhos antes de começar, a Leonice Marques aqui também, a Nath Mendes desejando boa noite, a Rita Belino, boa noite também, a Denise, o Gustavo Javier e a Carla Silva, boa noite, o Antônio Cabreira também, boa noite a todos. Então vamos nos concentrar para dar início a este momento de reflexão, na qual nós vamos pegar então aí o livro Caminho, Verdade e Vida, lição número 90, Ensejo ao Bem. E a Bíblia, eu convido você a abrir em Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículo 50. Vamos dar uma olhadinha aí neste versículo e comentar um pouco do antes e depois também deste versículo. Sempre lembrando que a Bíblia aí, né, é o fundamento dessa reflexão de Emmanuel neste livro e em outros livros também, psicografados aí por Chico Xavier. Então a gente vai dar uma olhadinha para a gente poder aprofundar nesta meditação. A Leonice pedindo para que vivem por ela, para estar com a sinusite atacada, dor de cabeça e o rosto inchado. Vamos oferecer então nessa reflexão, você já coloca aí a sua vibração num padrão mais elevado, Leonice, e que os bons amigos comecem já a te ajudar, que a gente possa estar conectados espiritualmente também e que você possa melhorar aí de agora para frente, ok? Então vamos dar início aqui à nossa reflexão. Eu convido você a fechar os seus olhos, se assim você se sentir à vontade. Mas é importante que você procure um lugar aconchegante, que você se sinta em paz, que você baixe o volume daquilo que está te atrapalhando neste momento, então de tudo aquilo que estiver te atrapalhando. Se você precisar se isolar para isso também, você não estará sozinho nem sozinha. Então faça também se assim for necessário. Procure este momento de intimidade com Deus, de intimidade com o plano espiritual. Saia da superfície e entre nesta intimidade. E assim nós pedimos a estes amigos beneméritos
que nos auxiliem para que nós possamos elevar o nosso padrão vibracional e possamos estar em comunhão com este plano celestial. E possamos, assim, deixar os nossos pensamentos nos pensamentos de Cristo, deixar as nossas mentes conectadas com este auxílio espiritual. Que possamos escutar a palavra de hoje, meditar, deixá-la cair em nosso coração e dar frutos. Que nós possamos regá-la, dar luz, dar carinho, para que ela possa germinar e assim produzir frutos abundantes, frutos de bondade, frutos de paz, frutos de alegria e de amor. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos começar aí a nossa reflexão de hoje. Relembrando aqui rapidinho o que a gente viu na terça-feira, né, o fracasso de Pedro, e a nossa amiga Renata falou para a gente, né, um pouquinho aí sobre este momento que Pedro não conseguiu ter aquela coragem, né, neste momento de fraqueza que todos nós temos. A gente está falando de Pedro, né, esse grande apóstolo, Petrus Pedra, né, e a gente viu um pouquinho disso. Então, a gente está continuando este momento de Jesus. Desde a semana passada, a gente falou do Horto das Oliveiras, a gente falou daquele momento derradeiro. Levantai-vos, né? Levantemo-nos, saindo daqui, porque era aquele momento de angústia de Jesus na oração do Horto. E aí a gente tem esse momento que Jesus fala para Pedro, né? Para ele, Pedro fala assim: não, eu vou até o final, Senhor, eu nunca, nunca te negaria. E aí Jesus vai falar que até antes do galo cantar, né, até a madrugada aí, o Pedro iria negá-lo por 3 vezes, e assim aconteceu. Então a gente está nesse momento ainda do horto, né, e agora a gente vai ver mais um pedacinho, neste momento em que Jesus é entregue à turba dos guardas do templo de Jerusalém. E aí, quando isso acontece, mesmo assim, Jesus é magnânimo, mesmo sabendo que ele ia ser entregue aos guardas, ele tem palavras que só incitam o bem, só incitam o amor, só nos levam a ter uma visão diferente do que seria a nossa reação natural, do que seria a nossa reação humana diante de uma traição. E a gente vê que Jesus ele age psicologicamente diverso, né? Ele tem o domínio de tudo que está acontecendo e ele consegue controlar a situação com humildade, com amor. Então vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus 26:50. Neste capítulo 90 do Caminho, Verdade e Vida, a gente tem então ensejo ao bem. A gente tem o versículo 50 assim: Jesus respondeu-lhe: Amigo, aqui vieste? Então aproximaram-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Então nós temos um momento exato no versículo 49 em que, aproximando-se de Jesus, disse: Salve, Rabi, e beijou-o. Então nós temos Judas que chegou com toda uma guarda, com toda uma tropa de soldados para pegar Jesus e levá-lo ao tribunal. E aí, para identificar Jesus, nós temos este ato de traição de Judas, né? Que nós sabemos já, nós já conversamos aqui qual era a intenção de Judas. E nós temos este ato de um beijo, um ósculo, né? Judas dá um ósculo em Jesus, identificando-o, cumprimentando-o como rabi, como mestre. E qual foi a resposta de Jesus vendo aqueles guardas que não poderiam estar ali por outro motivo a não ser prendê-lo? Quando Jesus poderia ficar revoltado, né? O que fizeste, Judas? Por que fizestes isso, né? Ele responde: amigo, aqui vieste. Deixando o pensamento para Judas sem injuriá-lo, chamando de amigo. E aí se aproximaram os guardas e lançaram mão a Jesus e o prenderam. A
A gente para aqui com este momento, mas teria muitas questões interessantíssimas. Uma delas que um dos discípulos pega uma espada e arranca uma orelha de um dos soldados, né? E aí a gente tem depois este momento em que Jesus vai lá, com toda a sabedoria, recoloca aquela orelha no soldado chamado Malco, aí segundo a tradição. E aí nós temos vários outros fatores que Jesus fala assim, não, não é guerra. Vocês acham que se eu quisesse não viriam aqui me defender, né? Então ele sabe do que está acontecendo, ele é senhor de si neste momento. E aí nós entramos agora na lição de Emmanuel, que fala assim, é significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem, até ao fim de sua gloriosa missão de verdade e de amor junto dos homens. Então Jesus veio com uma missão, trazer-nos a verdade e trazer-nos o testemunho do amor. Eu vim trazer vida e vida em abundância, né? A verdade vos libertará. São palavras de Jesus que nós temos até hoje que buscamos. Quantos homens e mulheres não buscam a verdade? E hoje a verdade é relativa, né? Porque não se pode ter uma verdade absoluta. Então a gente inventa várias desculpas para não ter uma verdade que às vezes é clara e bem distinta diante de nossos olhos. Mas Jesus, ele é magnânimo e mesmo neste momento, sabendo o que ia acontecer, porque você vê um monte de guarda, já sabia que estava sendo perseguido, poderia ter ido para outra cidade, mas ele fala que não. E aí, mais uma vez, ele dá a oportunidade ao bem. E ele pergunta a Judas, amigo, que viestes? Então, Jesus, ele era consciente da sua missão, e melhor ainda, ele era consciente do estágio evolutivo de cada um dos seus discípulos. Então, Jesus sabe qual é o seu estágio, qual é o meu estágio na evolução espiritual. E ele nos permite, como crianças, dar-nos o erro para que nós aprendamos com este erro. E ele não julga, ele não condena, ele não se ira. Ele pergunta, amigo, o que você está fazendo? Que forte, não é verdade? E aí nós continuamos aqui com o Emmanuel dizendo, cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Cristo já sabia o que Judas ia fazer. Comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Então, quando ele estava ali na última ceia, na última refeição que Jesus teve com os discípulos, numa sala fechada, num cenáculo, assim chamado, num segundo andar de uma casa, né, segundo o evangelista João, nós temos aí este lugar fechado em que Jesus declara a sua missão, declara o seu amor, declara qual seria a missão dos discípulos também. Em um determinado momento, ele também fala, aquele com quem eu colocar a mão no pão, este há de me trair. E ele fala isso com amor, ele fala isso com sinceridade. Quando Jesus fala algo verdadeiro, né, ele não condena em suas palavras, mas ele fala a verdade. Ele sabia. E ele não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. Ele sabia o que ia padecer. No entanto, em se aproximando, o cooperador transviado beija-o na face. Esse cooperador, que é o discípulo, que é Judas, que se transviou ali, né? Identificando-o perante os verdugos, aqueles que iriam afligir Jesus, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação, este ósculo, este beijo, né? Recebe carinhosamente e indaga, amigo, a que vieste? Já comentei com vocês aqui em uma das lives e torno a repetir porque é muito impactante que o amor só poderia ser traído com um beijo, né? Essa brincadeira, digamos assim, entre o amor não ser amado, o amor não ser reconhecido. A gente fala tanto sobre isso em nossa literatura, em nossa poesia,
em nossas artes, né, sobre o amor. E aquele momento ali ele poderia ter sido reconhecido, e Judas queria que ele fosse reconhecido, porque ele sabia da grandeza de Jesus, ele participou com ele por 3 anos de todos os milagres, de todos os feitos, de toda a grandiosidade. E ele falou assim: se ele for preso, tenho certeza que ele vai se revelar à humanidade. Essa era a intenção de Judas. Mas Jesus sabia que não era por meio da força, ele não era um líder político, não era um líder guerreiro, nem um líder religioso conforme as ideias da época. Mas era para mostrar que até o último momento nós devemos perdoar, nós devemos amar, nós devemos acolher. E o exemplo é dado pelo mestre, não ficou só nas suas palavras. De perdoar 70 vezes 7, se der um rosto, se der um tapa no rosto, dá o outro lado. Na qualidade de médico das almas, né? Ele vê os seus próprios algozes, né? E ele fica ali, ele chamou de amigo que era para ser traidor. O que nós faríamos? O que nós fazemos quando alguém nos trai? Quando alguém trai a nossa confiança, quando alguém trai a nossa amizade, o que nós fazemos? A gente exclui na hora do Facebook, né? A gente bloqueia no WhatsApp, a gente cancela do Instagram, não quero mais ver nem pintado de ouro essa pessoa. A gente não dá oportunidade, não temos ensejo ao bem, como nos diz aqui, não damos a oportunidade da pessoa de praticar o bem. A gente simplesmente bloqueia, a gente simplesmente não perdoa, não dá uma outra oportunidade. E a gente não quer sofrer. Isso é instinto, isso é normal. Isso é instintivo nosso, de anos e milênios de outras encarnações, no nosso DNA, de tudo que nós temos. É instintivo. Mas nós estamos evoluindo, o planeta está evoluindo, nós estamos crescendo, precisamos quebrar essa barreira e crescer junto com este movimento de amor. Continua então, Emmanuel. Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até o derradeiro instante. Foi o que eu acabei de dizer, né? Ele deu a oportunidade a Judas, amigo, chamou ele de amigo, só ali Judas já deve ter desmoronado, falou assim, mas espera aí, você não vai se revelar, você vai deixar ser preso? Então, nós temos realmente aqui este momento em que Judas deve ter caído em si, né? Como diz o evangelista Lucas em vários momentos, a metanoia, essa conversão do pensamento, a meta além, né? Nous, além da imaginação, além do pensamento, além do psíquico, ele com certeza caiu em si e viu o que fez. E a gente vai ver aí no domingo o que foi que aconteceu com Judas no campo de sangue, lição número 91. Já fica aí para vocês a dica. Se vocês quiserem continuar nessa pegada aqui de Jesus, dos seus últimos momentos, nós estamos vendo bastante essa reflexão aqui com Emmanuel. Então vamos voltar aqui. A gente vê o Emmanuel falando, né? Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Podia chamar ele de traidor, né? O que você fez? Você não vai mais andar comigo, né? Você não pode mais ser chamado de discípulo, nem de apóstolo. Mas ele não lhe retira a confiança do minuto primeiro, desde o primeiro dia que ele chamou. Não o maldiz, não se entrega às queixas inúteis, não fica reclamando, não recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos. Emmanuel não quis descrever aqui, mas seriam as maldições. Não o amaldiçoa na posteridade. E muitos de nós fazemos isso. Hoje a gente perdeu um pouco esse costume, mas antigamente, né? Seja maldito o teu sêmen até gerações e gerações, né? Hoje a gente faz isso que eu falei, né? A gente bloqueia, a gente não conversa, a gente não quer mais contato com ninguém.
e não dá mais a oportunidade nem da gente praticar o bem também, e nem do próximo que se sente lesado de repente mudar de pensamento. Então devemos aprender aqui que o bem não tem hora, não tem lugar, não tem pessoa certa para a gente praticar o bem. E muito possivelmente vai ser das pessoas mais próximas da gente que a gente vai ter que praticar. Não é para desconhecidos. É importante, claro que é importante, mas os melhores gestos de bondade são para aquelas pessoas que provavelmente estão no nosso círculo, que estão próximas a nós. Quem é o teu próximo? E que nós devemos pensar que aquela pessoa talvez está fazendo errado, mas nós fizemos já muito errado. E que nós também podemos ter sido aqueles que prenderam Jesus, aqueles que mandaram soltar Barrabás. Nós poderíamos também ter estado naquele sítio, naquele lugar ali, naquela época, naquela região, e se não naquela, em outros lugares, em outras situações, fizemos o mal, porque senão não estaríamos aqui em provas e expiações. Essa é a certeza do Espiritismo. Essa é a grande revelação, esse é o grande consolador, que nós não estamos sofrendo à toa, mas nós estamos simplesmente reparando erros cometidos. Porque senão seria muito fácil eu cometer uma vida inteira de erros, chegar no momento da vida, no final da vida, eu me arrepender e conquistar os altos céus. Então nós temos a oportunidade de reparar. Então pense muito bem que quando você estiver sofrendo, quando você estiver nas suas dores, merecemos. Merecemos aprender, merecemos passar, e não vai ser fácil. Ninguém disse que ia ser fácil. Mas não é em vão. Nunca é em vão. Então, neste gesto inolvidável, né, inesquecível de beleza espiritual que a gente tem aqui, ensinou Jesus que é preciso oferecer portas ao bem, dar oportunidade ao bem, até a última hora das experiências terrestres. Ainda que ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Era o último momento de Jesus, o último momento dele, e ele ofereceu a oportunidade, chamou de amigo aquele que caminhou com ele por anos e que num momento talvez de irreflexão não soube acompanhá-lo em suas verdades. Então fica para nós esta lição, fica para nós esta reflexão de que somos convidados a abrir portas ao bem. Frase bonita, né? Frases bonitas tem um monte. Qualquer lugar hoje você acha, né? Hoje muito mais fácil, né? Hoje tem aí esses vários sites que colocam essas frases ao bem, a gente vai lá e coloca nos nossos status, né? Para ver se dá aquela animada no dia. Mas realmente executá-las é que nos trará a grande alegria e a grande libertação de que a verdade nos traz. Então fica para hoje essa reflexão, espero que vocês tenham acompanhado, espero que vocês possam também, e eu também, né, colocarmos em prática tudo isso, essas palavras de Jesus. Vamos neste momento então fazer as nossas vibrações, que cada um de vocês tem, colocaram aqui, e que nós possamos juntos então vibrar por este planeta, vibrar por todas as necessidades nossas também, e depois a fluidificação e este passe espiritual à distância que estamos fazendo aqui, ok? Então, mais uma vez, eu te convido a procurar uma posição confortável, a estar aí com um mínimo de ruído exterior, a silenciar a tua alma, silenciar os teus pensamentos que vêm aos montes e pensar somente em coisas boas, para que através do teu pensamento as tuas vibrações
as tuas ondas magnéticas possam também ser de boa qualidade. É isso que nós fazemos na vibração. Doamos ondas de bons fluidos para as necessidades que pedimos. Então, peça agora com este fervor. Enquanto eu vou falando aqui, você vai mentalizando onde é a necessidade de alcançar essas vibrações. Vamos vibrar então amor e paz, harmonia e fraternidade, e equilíbrio ao planeta Terra, à fauna e à flora terrestre, e a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Vibremos pela paz mundial e pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos, a todos os lares e corações, para que um dia haja um só coração sobre este planeta. Vamos vibrar paz e equilíbrio, harmonia e força de vontade para se melhorar aos nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e espirituais. Vamos vibrar amor, harmonia e aceitação da nova morada aos irmãos que estão passando da pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando ao plano terrestre. Vibremos muito intensamente amor e paz, harmonia e equilíbrio, saúde e força de vontade para se modificar e para se melhorar, porque é daí que começa o bem, é daí que começa a cura. Se você está necessitado, preste atenção, não é somente de você, mas é da sua mudança interior que começa a vir a cura dos seus problemas e dos seus males. Vamos pedir fé em Deus e em Jesus a todos os nossos irmãos que estão doentes, seja doentes dessa Covid, seja qualquer outro tipo de doença que você se encontre neste momento, físico, mental ou espiritual, que estejam nos hospitais, nas casas de repouso, nos prontos-socorros, nos asilos, nos orfanatos, até mesmo em seus próprios lares, que todos sejam alcançados por este amor, por esta saúde, por esta paz. E assim nós pedimos então a esses irmãos benevolentes que nos auxiliem neste momento, distribuindo os fluidos necessários, colocando em nossas águas que deixamos aqui para receberem essa energia magnética, para que possa nos auxiliar em nossas dores, em nossos sofrimentos, em nossas angústias físicas, espirituais e psicológicas. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que nós possamos agora receber este passe espiritual, pedindo à equipe espiritual que nos auxilie, que cada um de nós possa receber esta equipe, para que esse passe possa reharmonizar os nossos centros de força. Então vamos pedindo agora e solicitando humildemente a Deus e a Jesus, bem como aos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, bem como também aos nossos mentores espirituais da Casa do Caminho, os nossos mentores e familiares pessoais, para que façam em nós o tratamento espiritual que estamos necessitando nesta fase da nossa vida. Conforme a tua necessidade, recebe este passe. Através desta reharmonização espiritual, vamos sentindo então agora estes fluidos balsâmicos, curadores, energizantes, tranquilizantes, soníferos, que irão nos energizar e curar os nossos problemas físicos e espirituais. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E somos gratos, Pai, por essa oportunidade, somos gratos, Jesus, por este ensinamento, por este momento, e que nós possamos dar continuidade em nossas vidas, dando ensejo ao bem.
continuando a nossa caminhada, corrigindo os nossos erros, reconhecendo os nossos vacilos e recriando pontes para que nós possamos alcançar a bondade dentro de nós. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês, por essa oportunidade de estarmos juntos. Só tenho a agradecer realmente. Espero que vocês estejam bem aí. Recebo então este abraço aí, né, do plano espiritual a cada um de vocês, que nós possamos estar conectados. Não esquecendo então, domingo a gente vai ter uma continuação dessa lição, como a gente já está tendo aí, dessa parte do martírio de Jesus, né, da paixão de Cristo, como nós chamamos, né? E a gente vai ver o campo de sangue na lição número 91, que a gente vai ver o que Judas fez com as 30 moedas de prata que ele recebeu. O que ele fez, né? Para quem já sabe, né? A gente vai dar uma olhadinha das oportunidades que Deus nos dá. Então a gente vai ter essa oportunidade de domingo refletir aí aqui online. A gente vai ter a oportunidade com a nossa amiga Renata, ok? Uns últimos oizinhos então aqui, a Silvia Santos desejando uma boa noite. E durante a palestra você recebeu o bálsamo da equipe espiritual, estava falando, né? Da nossa amiga. A Leonice, a Silvia Santos, ótima palestra a todos. A Patrícia, boa noite. Patrícia Siqueira, Patrícia Santos. A Alzira, a palestra está ótima para mim. Que bom, Alzira, fico feliz. Otília, boa noite. Patrícia Siqueira, gratidão pelo Evangelho, colocando tudo isso em prática, mas não é fácil, somos falhos, Deus no comando sempre. Por isso que a gente tem um manual aí, para a gente ir seguindo, né, e ter a oportunidade de melhorar. Oração família, Otílio Colombo, oração para Camila que está dodói, a Angelina aqui também desejando vibração para Camila Lopes Pego, Angelina Colombo e Otília Colombo, toda a família aí, Colombo, a Ideilda, a Terezinha, obrigada pelo ensinamento e boa noite. O seu Cássio aqui com suas palavras imemoráveis, que possamos ser caridade quando enxugarmos com amor as lágrimas dos nossos irmãos, esquecendo as nossas dores, gratidão pela palestra. Boa noite, que Deus abençoe. Gratidão a Denise, a Rita Belina também, a Leonice falando que já estava respirando melhor. Que bom, Leonice, está vendo aí quando a gente se dá uma conectada? Às vezes é bom, sai um pouquinho, deixa um pouco as coisas, vai fazer uma oração, uma meditação, que a gente se sente bem melhor já, né? Às vezes esses momentos também são espirituais, a gente pode dar uma ajuda ao plano espiritual a nos ajudar. Estudo e reflexão magnífica, Rosângela Paim. Falta você também, né, Paim? Vem cá ajudar a gente na nossa reflexão. Você também pode, né? Tem tanto conhecimento. Quantas pessoas aí não têm conhecimento também? A gente poder um revezamento fazer aqui, né, de vez em quando. Então, mais que convidados. Regina Mobará, qual o significado da palavra da sua camiseta? Ah, Regina, que legal. Essa daqui é uma camiseta que a gente teve a oportunidade de fazer, eu e um colega meu, que a gente fez aqui uma ideia, se chama Errauli. Errauli é uma palavra baiana que quer dizer seja feliz. E a gente tem aqui depois várias letrinhas pequenininhas em outras línguas também, em inglês, italiano, em latim e português, né? Seja feliz. Então, Errauli em havaiano quer dizer seja feliz. Obrigado por ter perguntado. Eu gosto bastante dessa camiseta. A gente teve essa iniciativa aí, não foi muito para frente por condições financeiras, mas foi bem interessante a ideia e o momento que a gente viveu delas também. Muito obrigado aí pela pergunta. Gratidão, luz e paz sempre. Um forte abraço fraterno a todos, Airan. Gratidão, obrigada, Senhor. Boa noite, Breno e Gi. Boa noite a todos. Que Deus abençoe sempre. A Nath Mendes, obrigado e boa noite. Gratidão, Breno, Jesus e Deus. Jesus e Deus, está ótimo já. Viajo amanhã, vibrem por mim, volto domingo. Vai lá, seu Antônio, boa viagem, estaremos em vibrações. Obrigada, Breno, por mais uma vez estar transmitindo essas palavras abençoadas. A Elza colocou, eu que agradeço a oportunidade, Elza. Hoje minha neta faz 1 aninho, Manuela, minha vidinha, vovó te ama, a Leonice colocando, que bonito, né?
Hoje é aniversário também da filha da Renata, né? E aí a Sofia, também desejando para ela então um feliz aniversário aí, Sofia. Eu também adoro a minha, lá, a Deia tem, ó, a Andréia, minha cunhada, também tem a camisetinha. Aqui, né, tá a família inteira aqui, minha esposa, minha mãe, todo mundo adquiriu aqui a camiseta na época que a gente fez, foi bem legal mesmo. Então, boa noite, gente, obrigado pela oportunidade, mais uma vez a gente se vê aí, a gente se encontra nesse momento e em outros também espirituais, né? Vamos pedir aí para a gente poder trabalhar de noite, para a gente poder ir nesses lugares também abençoados e aprender cada vez mais. Boa noite, até a próxima, então. Obrigado.